Bom dia, boa tarde, boa noite, humanidade. Bem-vindos ao quarto blend e último da segunda temporada do Café com Cacau, que está sendo em parceria com as Penta Girls, da Pentakill, uma agência de soluções digitais. E nessa segunda temporada, a gente está conversando sobre várias visões que compõem um empreendedorismo mais consciente nesse ambiente e contexto social de muitas mudanças. E como é que vocês estão, meninas? Muito bem, obrigada, Cacau. Triste que é o último, né? Na real, a gente estava falando. A gente adorou participar. Já estou com saudades dos nossos papos. Mas antes da gente começando, porque hoje eu acho que o Balacobaco vai ser assim, começando. Só quero lembrar nossos queridos telespectadores que esse é o quarto blend, então tem 3 outros blends que fazem parte dessa composição das nossas visões em relação ao empreendedorismo mais consciente no nosso momento de mundo. Então, acompanhem os nossos canais, estão todos lá disponíveis no nosso Instagram, nos nossos canais do YouTube. E é isso, por mais que a temporada esteja acabando, a gente vai estar sempre em contato com vocês, então fiquem à vontade de comentar e que a gente mantém essas nossas conexões. Mas enfim, gurias, hoje nessa nossa última conversa temos o senhorito marketing digital para conversar. E eu tô super animada para conversar sobre isso, porque já deu poucas e boas na minha vida, na verdade. Já deu o que falar. E o que é, então, gurias, para a Pentakill? Por que vocês decidiram trabalhar com o marketing digital, né? Afinal de contas, oferecer soluções digitais tem tudo a ver com o marketing digital, que eu acredito que vocês fazem com muito amor. E eu queria ouvir, então, o que levou vocês a decidirem que a Penta oferecesse esse serviço? Então, o marketing digital, na verdade, entrou assim que eu comecei a fazer a faculdade na minha vida. Eu trabalhava como estagiária numa agência de marketing mais voltado para marketing de moda e grandes marcas, que agenciava Shop Miller, Tiffany de Curitiba, enfim. E aí eu comecei a gostar disso, mas eu trabalhava na área de clipping, então eu não fazia um trabalho legal, não sei para quem conhece clipping, nada mais é do que você ficar separando aonde as empresas saíram. Então, na época ainda era jornal, revista, parece muito distante, mas nem faz tanto tempo assim, então eu ficava lendo o dia inteiro revista e jornal de todo o Paraná para ver se os nossos clientes tinham saído no jornal, separar, porque o serviço ainda era muito no meio impresso, né? Era menos o digital e mais impresso. Mas nesse ano que eu estava lá, acho que era 2014, 2013, assim, era logo que estava começando a estourar o digital, o Instagram, enfim. E aí as empresas começaram a ir mais para esse meio digital, para as redes sociais, enfim. E eu já achava muito legal, mas eu ainda não me via em alguma área dessas, sabe? E a partir dali eu comecei a pensar que eu queria trabalhar numa agência e eu comecei a gostar dessa parte mais de digital e já era uma coisa que eu gostava muito quando eu era mais nova, porque acho que muita gente teve aquela fase também do fake. Eu tinha o fake também, então, tipo, que você tinha um outro perfil, interagia com as pessoas, e aí você mexia muito com essa parte de edição desses softwares mais simples, Photoscape, enfim. Então, eu já gostava da parte do digital por conta disso. Mas aí eu comecei a me interessar mais nesse estágio, aí logo em seguida eu mudei de universidade, eu fazia faculdade na Positivo, e eu mudei para Tuiuti, e lá eu fui convidada para trabalhar na universidade, mas não no núcleo, trabalhar na universidade de ensino marketing lá, ser estagiária. E aí uma amiga minha lá de dentro me indicou, e aí eu comecei, sempre muito por indicação, assim, eu fui trabalhando. Então eu tive sorte de ter pessoas que eu já conhecia nos lugares. E eu sempre trabalhei em lugares que eu gostei muito, assim, sabe? Que me agregaram muito e me ensinaram muito, assim. Então, lá na Tuiuti, eu comecei a trabalhar mais com essa parte de produção, de escrever para a universidade, para as redes sociais.
Então, ali, a minha chefe, ela me dava muita abertura para eu fazer o que eu queria, para eu dar as minhas ideias, apesar de eu ser só estagiária, assim, ela me dava muita abertura e me ensinava muito também. Então, ali eu aprendi e realmente comecei a gostar muito da área e só me ver nessa área. E aí, depois, eu saí da universidade, fui trabalhar com marketing para advogados, foi uma experiência muito louca, assim, não digo que foi a melhor, porque não foi, mas me acrescentou muito, 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 muito. Assim, é um outro ritmo, era um outro ritmo de trabalho, era para ser gerente de marketing, então o trabalho ele era mais frenético, era muita produção numa empresa que estava iniciando e que hoje em dia está explodindo aí com essa parte de marketing para advogados. E aí depois surgiu o convite do Igor, mas eu já estava muito firme na ideia de trabalhar com marketing digital, assim, para mim parecia que eu só sabia fazer aquilo, sabe? Porque a minha vida foi se encaminhando automático para isso, eu fui me interessando e fui fazendo alguns outros cursos, assim, por fora, cursos ou mini cursos, né? E lendo também sempre bastante na universidade. Eu fiz jornalismo, então na universidade a gente tinha que ler um livro por mês, assim, era obrigado, na realidade, a ler um livro, então eles incentivavam muito essa parte da leitura e tinham muitos livros na área de marketing, porque era o período realmente que estava começando a explodir essa parte. Acredito que hoje em dia já deva ser bem inserido nas universidades, mas no período ali que eu estava fazendo, estava começando a explodir essa parte do digital. Então eu via que assim, os professores ainda estavam se adaptando a isso, mas eles tentavam passar o máximo para a gente, mas eu aprendi muito também na internet, em alguns cursos extras que eu fiz. Arrasou. E tu, Lelê, qual foi o teu contato com o marketing? Então, acho que meu primeiro contato também com marketing digital veio na faculdade, né? E como a Carol disse, assim, enquanto a gente estava fazendo faculdade, foi um momento que toda essa cultura do digital começou a explodir, né? Bom, daí eu fui percebendo que essa área realmente era muito promissora, né? E eu também gosto muito de fazer esse tipo de arte, né? A gente praticou muito, assim, na faculdade, a arte voltada realmente para o meio digital, né? Então, quando o Igor, ele propôs para a gente trabalhar com isso, foi perfeito, assim, acho que super encaixou também a parte que a Carol é muito boa com a minha parte, e aí fez o pacote completo, assim. E eu achei muito fofinho, Carol, tu falando assim, e só confirma também que a gente vem conversando desde lá do primeiro blend, de que como o nosso trabalho advém da nossa vendo ou não, o marketing estava ali contigo no primeiro estágio. Vai saber se naquela época tu tinha consciência do tipo que tu ia ter uma agência. Nossa, tu mesma, né? Mas estava lá lendo revistinha, né? Sabendo como é que a coisa era apresentada. E eu queria saber o que mais te encantou, então, no marketing, né? Tudo bem que ele fez parte da tua história, que ele foi introduzido, mas o que ele te encantou e o que ele te encanta até hoje, assim? Então, eu sou muito curiosa e eu gosto de entender como as coisas funcionam. Assim, eu sempre tive muito interesse pela internet, desde que eu era muito criança. Eu fiz cursos quando eu era mais nova, na verdade, dessa área de software e hardware, porque eu sempre tive muito interesse por essa parte mais nerd da coisa, sabe? Esse back, assim, que realmente a construção dessa parte de como faz a internet funcionar, isso. Então, acho que realmente eu sempre tive vontade de fazer isso acontecer para outras pessoas, sabe? Eu sempre gostei muito de estar nesse back, não necessariamente eu tinha vontade de, por exemplo, ser uma influenciadora, mas eu tinha vontade de fazer, de estar ali na internet, não sei como explicar, mas estar por trás de grandes marcas, entendeu? Ser reconhecida pelo meu trabalho por trás de grandes marcas, não necessariamente que eu quisesse ser o produto. Então, acho que eu sempre, o produto não,
o negócio a estar bombando, né? Mas eu sempre tive muito interesse nessa parte, assim, de mais nerd da coisa, de construir site, de construir, fazer tráfego. Isso entrou muito depois para mim, porque também é uma coisa um pouco mais recente, mas é uma coisa que eu gosto muito dessa área nerd mesmo da coisa, sabe? Que algumas pessoas não gostam. Eu sempre gostei mais dessa parte de gestão dos dados, de organizar o formato das coisas. Só que antes, assim, eu acredito que eu comecei da forma correta no marketing. Eu comecei sendo estagiária, numa área que não gostava, mas que era necessário eu conhecer para eu entender a necessidade. Então, eu fui crescendo até chegar na possibilidade de ser uma gerente de marketing, que foi lá com marketing para advogados, e aí eu comecei a entender que eu gosto dessa parte de gerir, de gestão, assim, de organizar o marketing, de entender quais são as necessidades do nosso cliente, porque eu acho que eu consigo olhar de fora e entender o que aquele cliente está precisando. Assim, eu consigo meio que entender qual que é a dor daquele cliente, sabe? Uhum. Então, eu gosto muito dessa parte de gestão e de dados. Essa parte do marketing que às vezes a galera odeia é a parte que eu gosto bastante e eu busco me aprofundar, tenho buscado cada vez mais, porque é uma coisa assim ainda muito rasa para todo mundo e que eu tenho muita vontade de me aprofundar assim monstruosamente, não só na parte das redes sociais, mas começar a entender realmente algoritmos, começar a entender essa parte mais interna da internet, sabe? Eu adoro. Nossa, eu acho incrível que cada pessoa realmente tem uma pessoa para cada ramo do mundo, né? Porque eu sou uma pessoa que não me conecto nem um pouco com esse rolê de tipo programação, edição de parada. Gente, para mim foi tipo muito vindo da necessidade, assim, e de ter que aceitar que o mundo é um mundo digital, né? Tipo assim, que a gente já nasceu numa era mais tecnológica, mas eu sempre disse assim que eu era uma alma antiga, uma alma velha, e aí, dizendo isso, eu meio que me negava em relação à tecnologia, sabe? Então, mas ainda assim, o que fez eu gostar mais da internet foi perceber que, desde sempre, ela promoveu que eu me conectasse com pessoas, que eu tivesse relações com pessoas. Eu não ficava a tarde inteira no computador, por exemplo, para ficar jogando joguinho ou sei lá o que as pessoas faziam. Eu ficava conversando com meus amiguinhos no MSN, assim, tipo, vamos conversar sobre a treta que deu na aula? vamos saber o que está acontecendo aí contigo? Vamos tocar um violão ao vivo? E aí, tipo, a internet ela acabou fazendo sempre parte de uma rede realmente de socialização minha e conexão com outras pessoas que eu não conseguia ter no ambiente ao vivo, assim. O outro olhar que também fez eu entender a internet e, inclusive, o marketing como algo muito promissor é perceber o quanto é uma nova forma de registro dos processos que a gente está vivendo, né? Ou seja, as criações artísticas, as criações de vários ramos, elas acabam sendo universalizadas num ambiente de internet. Eu posso acessar informações de todo e qualquer lugar do mundo de uma forma que interaja comigo em todos os níveis, né? Um nível auditivo, um nível sensorial, um nível visual. Então, eu acho que realmente é uma inteligência super promissora, desde que a gente use de uma forma consciente, né? Porque... Sim. Eu acho muito legal isso que você falou, Cacau, que a internet realmente ela democratizou não só o conhecimento, né? Mas também o acesso à publicidade, né? Porque antigamente a maioria das empresas não teriam dinheiro, por exemplo, para comprar um lugar numa revista, ou talvez alugar um outdoor, né? Então, a gente vê que hoje em dia é muito mais possível e muito mais viável, né? Você investir bem menos e você ter um alcance, às vezes, até muito maior, né?
Totalmente. E uma coisa, agora tu me lembrou um link que eu tinha feito antes, que é muito legal, na experiência que a Penta traz através da Carol, que tu trabalhou com o marketing raiz, né? O marketing da revista, o marketing de Ainda não jornal. peguei. Então, eu acho que é bem isso, né? A internet, ela veio depois de muitos acontecimentos materiais. Então, muito do que eu pelo menos percebo da galera que está adentrando agora, tipo, bem recente no digital, ainda esquece realmente da base da coisa, da raiz do que realmente é um marketing, do que realmente é passar uma informação, do que é uma campanha de publicidade, o que está por detrás né, mover o emocional das pessoas. Claro, tem a ver com a compra, mas a gente pode manifestar e comunicar muito mais além do que realmente compre o meu produtinho aqui, né? Então, muito massa que vocês tiveram essa base do jornal, da revista, para passar numa linguagem digital o que acontece no mundo. E, gurias, se vocês pudessem também, de novo, aquele exercício de colégio, né? Defina, 2 pontos. O que é o marketing digital para a Penta? Olha, para mim, o marketing digital, ele é tudo que você vê na internet hoje em dia, ele é marketing, sabe? Acho que a gente pode aplicar o marketing em tudo no nosso negócio na internet, seja pelo nosso nome, do perfil, pela bio. Eu acho que tudo isso é marketing digital e eu acho que a internet, ela veio exatamente isso que a Helena falou, para democratizar, para facilitar a nossa entrega. Eu aqui no Brasil posso entregar para a pessoa lá, sei lá, do Japão, o conteúdo, então ele veio realmente para democratizar essa entrega de informação. E o marketing, para mim, digital é tudo hoje em dia, e na menor coisa que eu assisto, ou no menor perfil que eu clico, eu tento imaginar o marketing por trás daquilo, faço as minhas considerações, né? Então, hoje em dia, realmente eu vivo o marketing, assim, eu assisto as coisas pensando no marketing, o que aquela pessoa quer dizer com aquela roupa que ela está usando, qual é o posicionamento dela, por que ela fala desse jeito, por que ela se porta dessa forma. Então, tudo isso eu acho que faz parte do marketing digital na internet. Então, tu diria que os elementos seriam, tipo, comunicação, acho que um planejamento estratégico por detrás, de botar, acho que uma imagem também para fora, né? Recursos digitais e, enfim, eu acho que é realmente isso. Eu acho que é usar toda essa universalidade tecnológica para passar uma mensagem, né? Acho que Isso. Você comunicar com o teu cliente no meio digital, né? Então, qualquer tipo de comunicação, para mim, também é marketing digital, seja por vídeo que você está fazendo ali, a tua bio, o teu nome, as suas artes, né? Claro, lembrando que tudo tem que ser coeso, né? Não adianta, como a Cacau disse, a gente fazer uma artezinha bonita, que, como vocês já viram no Blend 2, não vai servir. Então, por favor, vamos estudar esse conceito, público-alvo, e isso tudo vai criando aquela base, né, bem sólida que a gente comentou, não só para a empresa, mas também para o marketing digital, né? eu acho que uma visão que eu tenho, assim, do marketing, né, hoje, depois de muito perrengue por aí, é perceber, assim, a complexidade do que é o marketing digital, né? São vários pequenos pilares e arestas que formam o que realmente é o marketing, né, de uma visão, assim, mais de quem usa do que realmente de quem é especialista no marketing em si, mas, né, a questão de ter várias plataformas para a gente colocar os nossos conteúdos, as nossas apresentações de marca e de serviços, a forma como a gente se comunica, daí entra completamente, né, a visão do design gráfico junto. Sim. E
E eu acredito que muitas pessoas ainda não entendam a importância de trabalhar com agências, né, se afiliar a agências, de ter parceria com agências que tenham esse estudo bem desenvolvido, porque isso vai fazer toda aquela linha que a gente falou no blend passado, tipo, de amarrar o rolê todo, né, a essência da tua marca, como ela se posiciona no mercado, o que ela quer promover de inovação, como que ela é identificada através de elementos gráficos, e agora o marketing, né, com todos esses paradigmas e perspectivas de como levar isso adiante para o teu cliente de várias formas, né? Eu acho que uma visão, assim, que eu percebo é que não adianta a gente querer fazer as coisas sozinho, né? Eu acho que é muito importante a autonomia, com certeza, mas principalmente, desde o início, ter essa visão de que é importante a gente estar com uma parceria que faça esse trabalho junto com a gente para entregar de forma, como é que eu posso dizer? Profissional mesmo, né? Profissional, é isso, de uma forma profissional que a gente faz, né? Porque muita gente que começa, eu, por exemplo, como é que eu comecei? Eu comecei a ver que tudo era colocado ali na internet, eu queria colocar o meu trabalho para fora, eu queria botar as minhas visões para fora, mas até eu entender que existia todo um processo para desenvolver a minha marca, várias formas de utilizar as ferramentas, eu acabava, às vezes, até me limitando só ao Instagram, sabe? Eu demorei muito tempo para chegar aqui no YouTube. Então, de repente, eu penso, tipo, se eu tivesse tido uma visão diferente sobre o marketing, se eu tivesse conhecido, de repente, as meninas em um outro momento, que a minha cabeça tivesse mais aberta para isso, tivesse sido muito menos penoso do que eu me colocar a comprar vários cursos e tentar fazer o rolê sozinha, porque realmente é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. A gente tem muito essa questão de querer fazer tudo sozinho, né? De querer abraçar o mundo, querer fazer todo o nosso trabalho sozinho, mas se fosse assim, não existiriam profissionais para cada área, profissionais formados realmente que estudaram para aquilo. Então, isso que você falou, Cacau, acho que faz total sentido. A gente precisa entender que existem profissionais que eles são bons naquilo, já que eles são formados e que eles estão se especializando naquela área e que muitas vezes a gente tenta fazer uma parte que não nos compete. Tipo, eu quero fazer a minha logo, tá, mas o que tem por trás da sua logo? Você está fazendo uma logo com tudo aquilo que precisa ter? Eu, por exemplo, já fui essa pessoa que tentava arriscar em todas as áreas, mas que a área do design, por exemplo, sempre ficou uma porcaria, uma bosta. E hoje em dia, quando alguém vem falar alguma coisa de arte, eu falar com a Helena, ela é minha sócia, eu passo diretamente para ela, eu não me envolvo, porque não é a minha área, entendeu? Eu não estudei para aquilo, eu não sei a base teórica daquilo, porque é muito fácil a gente assistir coisa na internet e achar que a gente está pronto. Tipo, eu assisti o fulano saltando 30 vezes na internet. Eu sei saltar? Não sei saltar. Eu assisti Ciclano cantando a mesma música 40 vezes. Eu sei cantar a mesma música no tom certo, não sei cantar. Então, não adianta, é a mesma coisa com qualquer outra área. Assim, você pode assistir ali, não vou nem entrar em nomes para não sofrer hate, né? Mas você pode assistir ali um fulaninho que tem 1 milhão de seguidores e que vende o curso a 10 mil reais. E aí, na hora de colocar em prática, você sabe colocar em prática? A gente já teve clientes nossos que investiram muita grana nesses cursos que são vendidos aí na internet e que as pessoas trabalham muito com essa ideia de copy, convencimento, mas daí na hora do vamos ver, da pessoa pegar e colocar em prática aquilo, daquele curso que ela pagou tão caro, ela não consegue sozinha. E é uma coisa que não é ensinado e que as pessoas insistem em ganhar dinheiro em cima disso, que você vai conseguir fazer tudo sozinho, você não vai. Porque não existe um profissional que ele seja autossuficiente em todas as áreas, sabe? Ele pode até arriscar, mas você vai ver que as áreas estão desassistidas e até a própria área dele vai acabar sendo prejudicada, porque ele não vai conseguir se dedicar verdadeiramente àquilo.
Então, a gente tem clientes, como eu estava falando, que já compraram esses cursos que são caríssimos e que no final eles perceberam que, pô, sem uma equipe não vai dar certo. Porque o cara, ele vende toda a teoria é muito bonita, só que na prática, quem que vai ficar ali construindo a arte, no mesmo tempo que tem que construir a arte, tem que postar a arte, tem que escrever o texto da arte, tem que fazer o tráfego, tem que editar o vídeo, tem que fazer o ao vivo, tem que responder as pessoas, e você ainda tem que fazer todas essas integrações. Então, como que você, sendo uma única pessoa, vai conseguir dar conta de fazer tudo isso? O valor... Então, a gente sempre fala, tem muito cliente que às vezes olha para uma agência e fala, contratar uma agência é muito caro. Mas não é. Quando você olha lá na frente o resultado que um trabalho bem feito, com uma equipe por trás, vai ter o resultado que vai ter disso, ele paga por si só o investimento feito, sabe? Então, é muito mais fácil você guardar, às vezes não tem dinheiro ali na hora, mas guarda uma grana e investe naquilo que realmente vai ser certeiro, porque você está investindo o teu dinheiro em profissionais que vão te entregar o resultado, o trabalho, sabe? Claro que números não tem como a gente garantir nunca, porque quando se fala de internet é tudo muito subjetivo, mas que você está investindo num trabalho de pessoas que são profissionais, e você não está investindo num sonho, porque quando você investe caríssimos nesses cursos, não estou dizendo que eles não acrescentam em nada, eu acredito que esses cursos, eles ensinam muito você a gerir, mas não a fazer. Então, tipo, quando você investe essa grana, por exemplo, 10 mil num curso, você podia estar investindo numa agência de marketing que ia atender todas essas partes, que iria construir um site para você, que iria fazer o teu social media, que iria fazer toda essa parte de planejamento da tua campanha e do teu lançamento. Enfim, eu acho que às vezes a gente fica... É a nossa cultura mesmo, a gente não é ensinado que a gente pode dar a mão para outra pessoa e crescer com a ajuda dessa outra pessoa, sem a gente ficar achando que todo mundo está competindo com a gente, sabe? Verdade. E eu acho que um dos maiores erros desses cursos é que muitas vezes as pessoas esquecem da unicidade, né, de cada negócio. Então, é uma coisa que eu e que a Carol, e tenho certeza que a Cacau também, né, a gente considera muito, né, a unicidade de cada cliente nosso, realmente. Então, às vezes, o que dá certo para uma pessoa, para uma empresa, não vai dar certo para outra. São muitas variáveis, são muitos público-alvos que você pode ter, e não é assim preto no branco, sabe? E outra coisa também que eu acho interessante que a Carol comentou, né, que muitas vezes eu ouço o questionamento assim, né, mas se não tem como me garantir números de retorno, como é que eu vou ter certeza de que isso está me ajudando, né? O marketing digital, ele não só aumenta essa questão de vendas, por exemplo, né? Ele também faz essa questão do branding, posicionamento da marca, comunicação com o teu cliente. Então, isso tudo ele vai enriquecer a experiência do teu consumidor, né? Além de atrair novos consumidores ou novos clientes, novos prospectos, ele vai estar tornando a experiência do teu cliente atual já muito mais concreta, né? Nossa, gurias, a Carol foi falando ali, eu fui subindo um fogo, foi uma coisa assim, conectando comigo, porque tu falou muitas coisas importantíssimas, né? Eu acho que a primeira coisa de muitas é que realmente a gente tem essa tendência de querer fazer tudo, tanto por questões financeiras no início, tanto porque a gente é ensinada de que tem que batalhar, né? Que não pode pegar na mão do outro para ajudar, que é competição. Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga naquele padrão antigo que a gente tinha, não conta para ninguém a tua ideia. Sim. Faz acontecer primeiro, mas, tipo, tem pessoas que tu precisa contar para te ajudar, né? Vence. Sabe? Então, tipo, eu acho que essa visão
ela contempla aquilo que a gente estava conversando de que existe um espaço para todo mundo, né? E se tu tenta fazer tudo do teu negócio, primeiro que tu não vai ter, é muito difícil tu ter uma visão mais desfocada quando é só tu. Então é muito importante tu ter pelo menos alguém para debater o que tu tá fazendo. Tudo bem que eles te passam, né, as bases, a teoria, e é muito importante, acho que todos os donos de empresa do seu próprio negócio deveriam ter essa base, mas realmente a execução, ela precisa ter um refinamento, né? Ela precisa ter a visão de fora de alguém que trabalhe naquela área específica para te ajudar, pelo menos a uma orientação inicial, né? E quando tu fica nesse universo de ter que fazer absolutamente tudo, desde o início até o final, e uma campanha de venda não é bolinho para ninguém, é aquilo que daí veio o outro ponto da Carol, né? O teu espaço de especialização, ele fica precário, porque tu tá tendo que fazer absolutamente tudo, e aquilo que tu é ótimo fazendo, tu não vai ter energia, tu vai ter espaço e condições de entregar no teu 100%, porque tu ouviu que tu tem condições de fazer tudo sozinho, sendo que essa galera que vende dessa forma tem uma equipe por detrás, né? Sim. Então, eu acho que isso foi, assim, um virar de chave para mim. Eu fui uma dessas pessoas que comprou esses cursos esperando o milagre ser operado, e muitas vezes me levou num lugar, assim, de frustração, do tipo, não sou boa o suficiente, no mundo não sou para não nasci para isso, não tem como, vou voltar para a CLT, e ao mesmo tempo eu ficava tipo, que voltar, Carolina, tá louca? A gente já passou essa fase, minha filha. Então, e até naquela questão, né, de tipo assim, que a gente veio conversando do meu estudo, né? Para a gente contribuir com alguma coisa para fora, para o coletivo, a gente precisa se sentir parte de algo maior. E, por exemplo, no meu rolê, antes até de eu encontrar as meninas, sempre o que me fomentava, assim, de continuar fazendo, era ter um grupo de apoio. Então, de alguma forma ou de outra, eu sempre reunia umas meninas, uma galera que eu me identificava ali, a gente construiu uma egrégora de apoio para pelo menos, tipo, outras pessoas verem de fora o que a gente estava fazendo para nos incentivar. Não eram profissionais especializadas naquilo, mas eram pessoas com quem eu podia mandar uma mensagem, gurias, olha só, o que vocês acham dessa ideia? Como é que ficou essa arte que eu fiz? Tô pensando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que quebrar esse paradigma de que a gente tem que fazer tudo sozinho e que o marketing digital, ele é uma coisa, ele é o ônus apenas do empreendedor, é extremamente essencial nesse blend. Inclusive, quero dizer para você, telespectador, não precisa fazer tudo sozinho. Estamos todos aqui para se ajudar em várias pequenas partes, não é sobre orçamento. Eu e as meninas, a gente trabalha justamente com uma visão consciente em relação a isso, que caiba no bolso das pessoas, pra gente, o mais importante é o que a Carol falou, é dar a mão, sabe? Vamos dar a mão, vamos construir juntos essa realidade e sair desse lugar de, tipo, pagar o que tu não tem para achar que tu tem que fazer tudo sozinho, sendo que a galera lá tem uma equipe gigantesca para fazer o rolê acontecer, né? E sim, a outra coisa que eu achei bem legal que daí a Lelê trouxe é justamente dessa unicidade, né? Muitos cursos que estão aí nos apresentando esse marketing, claro que, como a Carol falou, tem o lado ótimo de te dar uma visão geral de gestão do teu negócio, porém, não aplica na prática justamente a adaptabilidade para essa coisa tão única que é o teu negócio, né? São várias pequenas coisas que não precisam existir ou podem ser adaptadas para uma realidade muito essencial de acordo com o que tu faz, de acordo com como tu te comunica a partir da tua marca. E quando a gente pega essa receita de bolo e tenta aplicar, tentando ainda colocar a essencialidade do que a gente faz, não dá certo, né? Porque os pontos, eles não se encontram. Então, gente, eu acho que tem pessoas como as meninas, como eu, tipo, no mundo
com uma visão um pouco mais colaborativa, justamente para a gente, né, equalizar mais as oportunidades, ao invés de, né, ter essa visão de, tipo, você precisa fazer tudo e dar conta de tudo Eu acho sozinho. que a gente tem que sempre tentar ser eficiente, né, em tudo que a gente faz. Então, é isso que a Cacau falou, você tentar fazer tudo não vai te trazer eficiência e você vai acabar ali batendo a cabeça e não vai ter os resultados que você quer, né? Então, é muito importante isso, da gente realmente também se permitir, né? Deixar essa parte do marketing na mão de alguém profissional, né? Que muitas vezes eu entendo, é difícil você confiar, né, a tua empresa em uma outra pessoa, mas a gente não sabe de tudo, né, e a gente também não aprendeu isso no colégio, nem na maioria das faculdades, então chamem a Penta e a Cacau. Bom, gurias, e para uma visão agora que eu quero saber, na verdade, como é que acontece o processo da Penta para desenvolver o marketing digital de uma empresa, né? Porque, como a gente está falando, são vários aspectos muito importantes e eu acredito que exista um processo para chegar até o resultado final de fazer lá uma edição de posts, aliás, um calendário de posts, inclusive até chegar no tráfego. Então, como é que cliente chegou para vocês? O que acontece? Bom, quando o cliente, assim que ele chega, inicialmente a gente manda, entende o que o cliente está precisando na visão dele, porque muitas vezes o cliente ele vem, eu preciso de social media. Mas a gente gosta de ter essa conversa inicial para entender um pouco mais em que momento que ele está, em que momento que o negócio dele está, que o marketing digital dele está. E aí a Helena, ela desenvolveu os pitches, que são pequenas apresentações dos nossos serviços, e também a gente tem a tabela de valores, como eu falei no blend anterior, então a gente envia inicialmente isso para o cliente e agenda uma reunião para a gente conhecer um pouco mais, conversar com ele, entender quanto que ele pensa em investir nisso, qual que é a ideia do nosso cliente. A partir disso, a gente pergunta se ele já possui identidade visual formatada. Acho que até isso a Helena pode falar um pouco melhor, porque ela faz essas perguntas mais na ideia do design, né? Porque ela que vai desenvolver essa parte. E aí eu tento entender se ele já possui um público-alvo definido. E acho que agora a Helena pode explicar um pouquinho mais como que ela faz isso. Com essa parte da identidade visual, a gente depende muito do cliente, né? Muitas vezes os nossos clientes não têm essa identidade visual bem definida, né? Com um manual de uso e tudo. Então, algumas vezes eu mando briefing, dependendo da necessidade, né? Do quanto que a gente conversou com o cliente, de quanto que a gente abordou também essa questão do design, né, na reunião. Então, eu meio que na reunião eu já penso mais ou menos como é que vai ser essa essência, né, não a essência, mas como é que vai ser essa cara, né, do Instagram, do Facebook, do social media do nosso cliente. E aí, assim que a Carol produz os textinhos, depois ela também vai, com certeza, falar um pouco de como ela faz isso, eu vejo o que seria interessante de ressaltar nas artes, né? Então, penso nas palavras que vou usar, nas cores, nas fotos, ilustrações também, dependendo, né? E aí, assim, a gente vai construindo de pouquinho em pouquinho os posts. A gente entende também qual é o público-alvo do nosso cliente, para quem que ele está querendo vender o produto ou divulgar o serviço dele, né? A gente tenta entender isso, porque é isso que vai dar realmente o nosso norte para a gente começar a traçar as estratégias que a gente quer. Então, o meu público é um público jovem, de tantos a tantos anos, mora em Curitiba,
Então, a gente primeiro traça esse público para a gente entender com quem a gente está falando, qual vai ser o tom de voz da marca, e aí a gente também encaixa ali, a gente entende um pouco da história da empresa, como ela já se posiciona, como os donos são, a gente começa a entender um pouquinho mais para poder traçar o arquétipo da empresa também, porque isso faz com que a gente consiga entender qual que vai ser o formato dos textos, que aí eu escrevo o texto e passo para a Helena a ideia principal, e aí ela formata a arte conforme ela acha importante as informações. Eu dou uma visão geral do que eu acho que seria interessante estar na arte, e o que vai estar na legenda, né, hashtags, enfim, e a gente monta um cronograma, a gente tenta montar para todos os nossos clientes, assim, todo início de mês, porque é o formato que a gente acha mais organizado, mas existem aqueles clientes que não tem como a gente montar antes, porque tem muito evento que acontece, então acaba sendo inserido durante um mês. Mas a gente tenta formatar assim, e aí a Helena produz a arte, eu agendo todos os posts, e daí depois, conforme os posts vão entrando, a gente vai produzindo, vai fazendo essa parte de gestão de tráfego, que são as campanhas. Entendi. Aí a gente entra alguns clientes, né, gostam de fazer, alguns clientes acreditam que ainda não estão no momento, e a gente vai aconselhando também esses clientes, conforme a gente vai acreditando que eles estão entrando nesse momento de anunciar. Porque existem também aqueles clientes que chegam já com a ideia só de fazer anúncio em cima de arte que eles já possuem. Mas existem algumas regras nessa questão do anúncio, até para o seu anúncio ter alcance, ser entregue. Então, existem algumas regras que precisam ser cumpridas, entre elas a quantidade de informação que possui na arte, o formato, também existem N fatores que a gente precisa analisar antes de fazer um anúncio, e principalmente, o principal deles é você ter um público definido para não ficar atirando para todos os lados. Então, se eu puder dar uma dica, acho que o primeiro passo, você tem que pensar para quem que você está comunicando aquilo que você está fazendo, né? Eu acho que esse é o principal, a gente pensar quais são as palavras para chegar até essas pessoas. Por exemplo, eu quero atingir outras pessoas que trabalham com marketing digital, porque eu sou, digamos, eu sou um designer que estou começando a anunciar meu serviço agora, e eu quero atingir as pessoas que trabalham com marketing. Então, porque eu quero trabalhar com pessoas diretas de marketing. Então, tem que pensar quais são as palavras que essas pessoas procuram na internet e que vão chegar até mim, até o meu negócio. Então, acho que primeiro realmente construir como tudo, né? Essa base para você poder ter ali um objetivo e você tá na correria atrás desse objetivo corretamente. Então, você realmente fazer essa base de ter o público, as palavras, definir o teu negócio, e aí fazer essa estrutura, porque isso ajuda muito a gente na hora de cuidar dos nossos clientes, né, amiga? Eu acho que essa parte que vocês falaram inicial, assim, ela para mim, é o que sempre torna diferencial num serviço quando eu vou contratar, assim, para que eu me sinto segura, que é a pessoa, tipo, não, vamos conversar. Inclusive, eu faço isso também, até porque essa é a magia da coisa, né? A gente tem um conhecimento, a gente tem uma estrutura metodológica, porém, a diferença vai ser a aplicação de acordo com a necessidade, né? E eu acho que isso é muito importante até para os clientes entenderem. E por mais que a tua visão chegue, eu preciso fazer um post no meu Instagram, às vezes isso não tem nem a essência da tua marca definida. Sim. Se tu não tem a essência da tua marca definida, tu não tem uma identidade visual. Se tu não tem uma identidade visual, é muito difícil a gente fazer todo o processo de uma campanha de marketing para colocar para fora. Então, confiem, gente, em pessoas que estão abertas para te escutar, né, num lugar bem assim tranquilo, sem cobrança, né? É um primeiro encontro, vocês estão se conhecendo, vendo se os valores batem, se é sobre aquilo. Valores, eu digo valores de vida mesmo, não nem tanto preço, né?
para ver se essas duas partes vão se relacionar para conseguir fazer algo acontecer disso, né? Sim. E eu acho que essa parte inicial ela é mais importante e que interessante, né? Porque daí vocês fazem todo um diagnóstico para entender onde se encontra a pessoa em relação a um negócio dela e poder direcionar, primeiro a gente tem que tapar essa lacuna aqui, depois a gente vai tapar aquela lacuna ali e aí fazer esse fechamento de base para direcionar para o rolê do marketing mesmo. E também uma coisa que a gente acabou não falando, muitas vezes, é a criação do site, né, amiga? Que a gente pega muito cliente que ainda não tem site e assim, muitas vezes eles querem fazer anúncio e ainda não possuem o site, sabe? É uma coisa essencial você ter um site para poder fazer um anúncio e poder levar o teu cliente para algum lugar, né? Até dá para você vender só pelo Instagram, dá para você fazer o anúncio ali e vender ele pelo próprio Instagram, mas assim, quando você é uma empresa que você busca ter um reconhecimento e você quer ter essa autoridade, você precisa ter um site, porque querendo ou não, ter um site, assim, realmente, um sítio, né, já significa que você tem um pouco mais de seriedade, isso pensando no lado do marketing digital, né, que o teu negócio já é mais sério e não é só um negócio ali do Instagram, então a gente tem ultimamente atendido muitos clientes para fazer site, né? Sim. E o site também, gente, aí a gente já tem que até começar a pensar na experiência do usuário, né, e como que isso também vai conversar com a tua essência, né, e o que você quer, como você quer impactar, né, o teu público-alvo. Então, um exemplo, o site da Penta, ele é muito mais, uma linguagem muito mais leve, visualmente ele segue toda a identidade visual, né, da Penta, do que, por exemplo, um site mais institucional que a gente fez para outros clientes, né, então, acho que tudo isso vai se amarrando e a pessoa, quando ela acessa o teu site, ela acessa o teu Instagram, ela acessa o teu Face, teu YouTube, né, todas as suas mídias e vê que tá tudo ok, que em todas elas tem conteúdo de qualidade, né, porque também não adianta você ter 1,5 milhão de mídias e não falar nada, né, as postagens, os vídeos não falarem nada. Então, essa base realmente é essencial, assim, principalmente hoje em dia, né, com essa crescente do mundo digital, né. Outra coisa que vocês falaram, que eu acabei de me lembrar agora, agora não me lembro quem que falou, mas a gente vê as pessoas só num resultado final na internet, né? A gente vê aquela puta produção, a gente vê aquela pessoa e imagina que ela é super bem sucedida e muitas vezes, inclusive, e show de bola, mas a gente acha que é só fazer aquilo, né? Aparecer ali nos stories, publicar, fazer o postzinho lá igual todo mundo no feed, fazer um Reels de 1 minuto, 30 segundos, sei lá. Um Reels, fazer... A gente acha que é só essa simplicidade. Eu também, quando comecei, achava, tipo, ficava fazendo a loucas coisas, mal tinha a estrutura do meu negócio formada para saber que um conteúdo, né, a informação que a gente gera, aquela relação que a gente está tendo na internet, como a Carol falou, para direcionar para um lugar. Tu tem que ter um ponto de direção que tu tá levando o teu cliente, né? Afinal de contas, se tu é uma empresa, tu faz o quê? Aliás, tu tá querendo o quê? Tu tá querendo converter em uma venda. Claro que desenvolver um relacionamento, uma experiência com o teu cliente, mas tem toda essa questão que, tipo, no final das contas, no final do dia, tem boleto para ser pago e venda para ser convertida. Então, essa visão, assim, ela mudou muito. Como eu me relaciono também com o meu negócio, sabe? De entender, eu preciso me organizar para ter um profissional, que é o que a gente vem falando em cada área, para poder me ajudar de modo que eu me responsabilize com o que eu faço de fato.
com que eu tenha energia e disposição e tesão, inclusive, né, para sobrar tesão para eu fazer e entregar o meu trabalho, né? E uma coisa que eu estava conversando com a Carol em off é, por exemplo, assim, eu trabalho com comunicação, mas a minha comunicação, ela vem num lugar muito mais, principalmente eu com o meu negócio, né? Eu com o negócio dos outros é outra história. Então, eu, dona do meu negócio, eu vejo toda a preciosidade de tudo que eu crio, de tudo que eu faço, e eu tenho uma linguagem muito intelectual, ainda que eu consiga trazer para uma forma mais coloquial, né, mais informal, tudo que eu estudo tem uma base intelectual muito enraizada. E aí trazer nessa necessidade, né, de eu fazer ainda a divulgação do meu trabalho e tudo por uma linguagem do marketing, para mim é muito exaustivo, né? A gente precisa ter essas duas visões, e hoje a Carol estava justamente me orientando em relação a isso. Ah, não, Cacau, ok, tudo bem que tem essa parte intelectual do cerne da tua coisa, mas quando a gente comunica na linguagem da internet, ela tem um outro formato, é uma outra maneira. Então, a gente que é dono, imagina o quão exaustivo é tu ter que ficar traduzindo o teu rolê para uma linguagem que tu também não domina tanto. Então, é sempre importante ter essa visão de outra pessoa, o trabalho de outra pessoa, até para ele valorizar da forma que realmente é, ao invés de tu estar sentindo que tu tá, tipo, como eu usei hoje, prostituindo o teu trabalho, né, para, enfim, comunicar de uma forma mais objetiva. Isso que você estava falando, Cacau, me lembrou muito de um termo um pouco técnico, assim, mas que eu acho pertinente de trazer aqui, que seria o fluxo de navegação do teu cliente, né? Então, uma vez que você tem toda essa questão das mídias certinho, você tem o Instagram, o site, você tem o sistema de e-mail marketing, você tem tudo isso amarradinho, né? Você consegue começar a estudar o caminho que o teu cliente faz para chegar no teu produto ou no teu objetivo final, né? Então, você começa realmente a analisar o trajeto no mundo digital, né, desse teu público-alvo. Então, por onde que esse teu cliente ele chega, se ele viu a publicação aonde, se ele chega pelo Google, pelo site, isso tudo você vai estudando, e isso serve de embasamento para você criar essas estratégias, né? Então, bom, se meu público chega mais pelo Instagram, vamos dizer, eu tenho que prestar bastante atenção no Instagram, por exemplo, né? Então, por isso que é extremamente importante, novamente, né, falando sobre a importância de você ter alguém que sabe fazer esse tipo de estudo, né, e que não está só ali chutando, né, não é um jogo de sorte. Eu acho que, nossa, até essa conversa aqui com vocês tá até doendo a minha cabeça, assim, porque tá sendo tipo, Carolina, escuta o que estão dizendo, contrata as meninas, vamos rever a parceria, porque, nossa, é muito, gente, como empreendedor é muito exaustivo ter condições de pensar em todos os pequenos detalhes. Olha esse estudo, como é importante, né? E a gente não tem condições, não tem por que nem a gente ter que ter condições de pensar nisso, né? Sim. Nem quando a gente é dono do nosso próprio negócio, a gente tem uma visão, mas é isso que as meninas falaram, acho que ter uma equipe, e ter uma equipe, assim, eu tenho um livro que eu gosto muito, que eu estou ainda estudando ele, mas já nos primeiros capítulos o nome se chama Sociedade Pós-Capitalista, e logo no início ele fala, esse livro foi escrito em 95, então, tipo, visionando um futuro do que está acontecendo agora, da importância das novas empresas, das organizações, como ele chama, ter um especialista em cada área. E a forma como que eu interpretei isso é, por exemplo, assim, quando eu visiono a minha empresa crescendo, não necessariamente eu vou ter pessoas contratadas para trabalharem como assim, eu vou dizer, tipo, debaixo dos braços da minha empresa. Mas, tipo assim,
o profissional que eu vou contratar para o meu marketing, por exemplo, vai ser as meninas da Penta. Ou seja, elas vão ter uma identidade, elas vão ter uma força de empresa também. O profissional que eu contratar para fazer o meu vídeo maker, ele também vai ser um profissional, um empreendedor com uma identidade, com uma força e etc. Então, eu acho que essa noção de equipe, não necessariamente de tipo, eu tenho que ter dinheiro para pagar, sabe, várias pessoas para fazer o meu escritório, mas ter uma rede de profissionais com quem tu possa contar para te alavancar e te ajudar no processo, sabe? E isso acho que vem do networking que a Carol falou lá no início desse nosso papo aqui no Blend, né? O quanto é importante a gente ter esses contatos, porque em algum momento talvez tu não precise daquele profissional, mas em um pouco tu já precisa. E, enfim, eu acho que a gente vai realmente fortalecendo a nossa teia, né? Sim, com certeza. Nossa, isso que você falou, Cacau, realmente, assim, eu tive a sorte de sempre trabalhar nos lugares em que eu era indicada, assim, menos no shopping, que no shopping eu realmente fui com a cara e com a coragem, mas desde que eu entrei na faculdade, eu sempre fui indicada para trabalhar nos lugares, sabe? Eu sempre conhecia alguém que já fazia faculdade. Por exemplo, o meu primeiro emprego, que foi nessa agência, eu conhecia a Isabela, que já trabalhava lá e que me indicou. No segundo, eu conhecia a Paula, que já trabalhava na universidade, estava saindo de lá para trabalhar na Rede Massa e me indicou. Aí depois, novamente, a hora que eu estava me formando, a Isabela, que eu tinha já me formado, ela me indicou para trabalhar como gerente de marketing nessa outra agência de marketing para advogados. E a mesma Isabela que me indicou no meu primeiro emprego, assim. Então, tipo, é muito bom você ter contatos, você fazer amizade com pessoas da sua área e principalmente de outra área que não seja a tua, justamente para a gente poder criar essa rede de contatos, porque hoje em dia a Penta, na realidade, começou assim, né, amiga? Sim, a gente começou, cada um era de uma área, a gente se conheceu na faculdade e cada um era de uma área e foi isso que fez com que a gente montasse a Penta, realmente esse relacionamento. Então, eu acho que a gente não precisa ver o outro como um concorrente, a gente não precisa ver o nosso colega da faculdade como um concorrente, a gente pode ver realmente como um parceiro, porque no futuro ele pode te indicar para aquela vaga que ele trabalhava, ele pode te indicar para alguma outra pessoa que conhece e precisa de marketing, como hoje em dia acontece com a Penta. A gente não prospecta clientes, a gente tem muita indicação, seja indicação dos nossos clientes para outros clientes, ou pessoas que a gente conhece, que já sabem o nosso trabalho, já sabem tudo que a gente faz e querem trabalhar com a gente, né, amiga? Então, a gente realmente... Esse relacionamento eu acho que é muito importante, a gente se relacionar bem com as pessoas e sempre deixar as portas abertas, né? Eu acho que o principal é esse, assim, a gente não fechar as portas, porque a gente nunca sabe quem que pode tá ali do outro lado, abrindo as portas novamente para a gente ou indicando a gente para outras pessoas. Eu acho que esse é o verdadeiro marketing, né, gurias? Até estava conversando com um amigo meu, tipo, com vários amigos, na verdade, que foram me trazendo de novo essa realidade, assim, porque eu acho que depois de vários cursos que eu comprei e fiquei muito imersa naquela utopia daquela coisa e que eu não conseguia replicar, enfim, e aí vários processos de cobrança emocional que eu comentei com vocês, eu comecei a olhar para o lado e para frente e para trás e comecei a ver, tá, mas como é que as coisas sempre aconteceram, né? Como é que lá antigamente acontecia a venda? Como é que, né? E muito para mim foi voltando esse rolê do relacionamento. E isso para mim é um valor em que eu sempre faço. Cara, tipo assim, foca realmente na relação humana, né, em promover bons serviços com quem tu faz, porque no final das contas, a indicação é uma coisa extremamente preciosa, né? Eu acho que o boca a boca ainda é melhor do que qualquer tráfego pago. Sim, a gente acredita naquilo que a pessoa que a gente já, né, tem contato fala. Porque se ela tá falando é porque alguma prova ela tem disso. Gurias, hoje, esse papo, assim, ele tá sendo mind-blowing pra mim. A minha mente tá extremamente aérea. Não sei se vocês estão se sentindo dessa forma também. A gente pode sempre culpar os astros, a louca. Mas
Eu acho que assim, sabe, tem muitas coisas que a gente conversou nesses 4 blends e que, no final das contas, hoje, nesse último blend, só se confirma como elas se encaixam, sabe? Tipo, desde o início a gente veio numa linha de raciocínio que, querendo ou não, e, gente, não foi proposital, sabe? O Café com Cacau, ele vem muito dessa coisa do espontâneo, né? A gente desenvolve uma pauta, mas é muito do flow do que acontece. E o que está se confirmando para mim é que aquilo que a gente visionou no início tomou uma proporção que, como as meninas gostam de falar, que fecha, né? Que circunda uma ideia. Então, nesse período de conclusão aqui, final desse blend, dessa segunda temporada, eu queria saber de vocês, meninas, o que vocês sentiram desse processo todo, se vocês aprenderam alguma coisa nova, se confirmou alguma coisa dentro de vocês, como é que foi para a Penta, né? Não só Lele e Carol, mas para nossa menina Penta participar, a nossa garotinha, participar do Café com Cacau, enfim, ouvir de vocês essa conclusão e também se tem algum recado final que vocês tenham para passar nessa finaleira. Eu senti muito que no Café com Cacau e também nas nossas conversas, assim, amiga, eu e a Carol, a gente teve espaço para, pela primeira vez, explicar o que a gente faz, sabe? Realmente esmiuçar, e isso é muito legal, porque muitas vezes, assim, até voltando, é muito louco como tudo realmente fecha, assim, né? Fica bem fechadinho, porque isso a gente já falou várias vezes, mas é muito louco como realmente essa base, né? Essa construção da essência, da identidade visual, todo esse estudo, a valorização de cada pessoa trabalhando em cada área, é muito louco como em todos os blends isso foi um tópico, porque realmente é isso que é essencial, assim, né? E a gente vê através de experiências da própria Penta, né? Mas também de experiências dos nossos clientes, né? Então, além disso, né, tenho muito a agradecer, Cacau. Eu amei o convite, sério. Eu acho que foi super importante para a gente, como empresa também, ter esse impulso, assim, você realmente foi esse pontapé para a gente colocar nossa cara e parar de ter vergonha de falar, né, amiga? Verdade. Porque como era muito só nós duas, né, só eu e a Carol, nenhuma das duas tinha esse ânimo. Atitude mesmo. Essa atitude, realmente. Vamos botar a cara no sol. Total, você veio, tipo, vamos fazer e... Nossa, eu amei, sério. Muito obrigada por esse espaço. Ai, que bom, meu bem. Sim. Ai, Cacau, maravilhoso esse espaço, realmente. Acho que isso fez com que eu e a Helena, eu chamo ela de Seleninha, gente, para quem não sabe, eu chamo a Helena de Seleninha, então, se em algum blend vocês me ouviram falando isso, sou eu. É a nossa forma de se tratar. E eu acho que foi muito importante para a gente poder realmente sair desse casulo que a gente tinha de não aparecer muito na Penta. Então, é importante a gente começar, é uma coisa que a gente fala sempre para os nossos clientes, que eles precisam botar a cara no sol, e a gente mesmo não fazia isso, a gente sentia falta disso, e a gente ficava naquelas, mês que vem a gente faz, mês que vem a gente faz, e nunca fazia nada. E esse convite veio realmente para tirar a gente dessa zona de conforto e apresentar mais a gente como a cara da nossa empresa, porque muitas pessoas ainda não sabiam quem estava por trás da Penta. Às vezes eu publicava no meu perfil, as pessoas ficavam meio sem entender, muitas pessoas que me seguiam não sabiam muito o que eu fazia, porque não era uma coisa que eu falava sempre.
Então, acho isso é muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? É muito complicado. Toda vez que eu escrevo algum texto sobre mim ou sobre a Penta para postar, eu reviso umas 30 vezes para ver se eu não estou sendo babaca de alguma forma, ou sei lá, me vanglorizando demais. E é muito difícil, assim, a gente se expor desse jeito, porque realmente a gente botar a cara é uma exposição, e acho que você ajudou muito a gente com esse processo, quero te agradecer muito por isso. E dá esse espaço para a gente se colocar realmente como profissionais, né, do marketing, porque acho que a gente se cobra muito, mas muitas vezes a gente não olha para a gente e bate palma para aquilo que a gente faz, sabe? Então, tipo, e isso ajuda toda vez que eu assisto os blends, eu penso, nossa, realmente eu tô numa crescente da minha área, assim, que é o que eu amo fazer, e eu pretendo me especializar cada vez mais, e aí quando eu escuto as coisas que eu falo, realmente eu estou fazendo isso, eu estou correndo atrás, eu estou construindo dessa forma, e aí parece que aquilo lá reafirma na minha cabeça, sabe? Até esses dias fiz um stories, parece que eu estou indo no caminho certo, assim. Então, acho que isso é muito bom, e, pô, te agradecer também, para esclarecer mais sobre essa questão da essência da marca. Eu e a Helena, a gente até discutiu algumas coisas que a gente quer, né, amiga, dar uma mudada, assim, principalmente a Helena falou na parte visual da Penta, colocar um pouco mais da nossa cara atual, porque a gente vai mudando, então a gente tem que ir adaptando o nosso negócio. E acho que é isso, assim, acrescentou demais, foi muito bom. Se eu pudesse continuar, assim, toda semana, né, a gente já vai fazer outras coisas, mas amei esse espaço, amei me expor mais, me abrir um pouco. Eu sou uma pessoa mais fechada também, e isso ajuda com que a gente tenha mais proximidade também com as pessoas, né? Eu acho que isso também, gente, só reforça, né, novamente a importância de você ter parceiros, né, e realmente dar a mão um para o outro e ouvir os outros, né, ouvir as experiências dos outros é sempre muito agregador, né. Eu acho que a primeira coisa que eu quero fazer, então, bater palmas para vocês, que a Carol falou que muitas vezes a gente não bate palma para a gente mesma, então... palmas para nós todas, na verdade. Né, eu acho que isso é um recado para todo mundo que vai nos escutar, de trazer esse momento de contemplação do nosso próprio processo, porque a gente vem de uma sociedade com uma educação muito autoritária e que automaticamente nos gera muita cobrança e falta de reconhecimento individual. Então, eu acho que é essencial a gente ir aprendendo aos poucos e se permitindo claro, bater a cara na parede, mas também dar um beijinho para, tipo, pela recompensa, sabe? E toda parte do processo, ela é extremamente essencial. E eu acho que o que vocês me trouxeram, assim, gurias, e contemplando essa última frase da Lelê, de que parcerias são importantes, eu acho que não só na oficialidade mesmo, no ofício de tarefas feitas em conjunto, mas como aquela relação num lugar sutil vai te convidar a crescer. E desde o primeiro momento que eu tive contato com vocês, foi, primeiro, uma confirmação de que o que eu acredito e estava fazendo existe e tem espaço para dar certo, que é esse rolê personalizado, que é um rolê humano, que é um rolê de adaptação a partir de uma essência, né? Pegar o método e botar do jeito que ele se adaptar para aquele caso específico e também em relação à estrutura, assim, vocês vieram me trazendo em relação à energia mesmo, sabe? Obviamente que em conteúdo, em tudo que a gente veio construindo nesses blends, mas a Penta e vocês me trouxeram esse convite para estabelecer realmente a minha base, assim, e olhar para a minha empresa de uma forma lapidada, sabe? Vamos fechar essas lacunas. Então, acho que do pouco que eu experienciei já com vocês, eu poderia dizer que a Penta vem nessa força de tornar
o teu processo real e bem estabilizado para que ele tenha um solo frutífero, né? Um solo fértil para a gente colher resultados. E eu estou muito feliz com essa parceria, eu estou muito feliz de saber que existe uma agência que tem os valores que vocês têm, que conversam com os meus valores, dentro de um mercado e de um Brasil muito defasado em várias coisas. O que me motiva a continuar, a partir do que eu acredito, é ver pessoas que trabalham como a gente. E o que mais que eu tenho para dizer? Meu Deus, eu fiquei muito emocionada. Mas não sei, gurias, eu acho que é isso. É muito difícil, né, a gente falar da gente. Eu sou a chorona. Bom, acho que em todos os blends não teve um que eu não tava chorando. Para mim está sendo bem difícil mesmo concluir esse processo aqui com vocês, porque realmente é uma força, sabe? É uma força que eu estou sentindo. Vamos ver como a gente pode levar para frente essa visualização das carinhas de vocês. Vocês têm muito de conteúdo para entregar a partir realmente da experiência de quem já está no mercado há um certo tempo, com os valores que vocês têm, e não só oferecer o serviço, né? Mas oferecer a pessoa, quem somos nós e em consequência, o que fazemos. E não sei como concluir, não sei como fechar esse blend. Não quero dar tchau. Cacau, você falou uma coisa que eu acho que é o principal, que a gente tem que se unir com empresas e com pessoas que conversem com os nossos valores. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque quando a gente não trabalha com pessoas que tenham os mesmos valores ou valores parecidos com nossos e que a gente acredita, o trabalho não dá certo. Assim, eu já trabalhei com pessoas que tinham valores muito diferentes do meu, isso não significa que é certo, errado, ou whatever. Existem pessoas que você vai trabalhar e que vão ter os mesmos valores que você, e você vai ver que a parceria vai fluir, como a nossa aqui vai fluindo. Agora, a gente já trabalhou, eu também já trabalhei antes da Penta com pessoas que não tinham valores parecidos com os meus, e era um trabalho que parecia que ficava patinando, porque eu não fazia a coisa com tesão, e eu via que do outro lado também não era uma questão que acreditava naquilo que eu fazia, porque eu também não acreditava naquilo que eu fazia, sabe? Então, acho que isso da gente trabalhar com pessoas que a gente acredita e que tenham valores parecidos com os nossos, faz tudo valer a pena. Gurias, então, antes do tchau oficial, eu queria perguntar para vocês por onde que vocês acham que as pessoas empreendedoras deveriam começar? Assim, qual é o primeiro, talvez o primeiro profissional, o primeiro passo? Qual é o começo? Por onde? O que faço eu? Bom, eu acho que a gente já comentou de várias coisas, né, que são necessárias para esse comecinho, né, do ser empreendedor, mas eu acho que o principal, gente, que é até engraçado de falar, né, mas você tá bem com você mesmo, você acreditar em você, acreditar que você pode, acreditar no valor do seu trabalho, porque até então eu não me sentia no direito de cobrar pelo que eu fazia, né, de realmente fazer do design a minha profissão, né. Então, eu acho que a Lelê trouxe uma questão bem, assim, pessoal, né, tipo, e nesse rolê sutil mesmo, né, eu comigo mesmo. E o que tu tem para dizer, Carol? Eu acho que tu é uma pessoa bem mais prática, né? Tipo, ofício do ofício. Qual é o primeiro passo do ofício do ofício? Eu ia falar, primeiro você tem que estudar o mercado que você está entrando. Aquelas, né? Zero emocional. Muito racional. Não, mas é isso. A Lelê falando um negócio mais profundo, mas eu pensei assim, realmente, eu acho que primeiro estudar o mercado que você está entrando e ter certeza de que é aquilo que você quer,
claro, a gente pode arriscar na área que a gente quiser, mas assim, acho que a gente tem que tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo, sabe? Então, realmente, isso que a Helena falou vem muito de encontro com isso que eu estava pensando mais racionalmente, mas realmente você tem que acreditar em você em primeiro lugar, porque se você não acredita em você, você não consegue convencer ninguém. Eu acho que a gente só consegue convencer outra pessoa daquilo que a gente é e daquilo que a gente quer quando a gente já entendeu que realmente é aquilo. Não adianta a gente tentar convencer outra pessoa sem a gente mesmo estar acreditando, sabe? Então, na verdade, tudo na vida é acreditar, né? É muita fé naquilo que a gente quer e que a gente é, para a gente poder convencer outras pessoas, mas principalmente pensando no lado prático, estudar a área que você vai entrar realmente, e se estruturar corretamente, que foi tudo aquilo que a gente foi falando nos outros brands, ó, tô com um branding na cabeça, nos outros blends, e se você não assistiu, vai assistir, porque tem muita informação importante, e acho que, assim, claro que a jornada de ninguém é igual, mas eu aprendi sempre muito escutando a jornada de outras pessoas, assim, daquelas pessoas mais velhas que eram meus chefes, ou que eu conhecia nos lugares de trabalho que eu passava a admirar pela jornada, e acho que é sempre legal a gente escutar outras pessoas e outras realidades, porque às vezes isso serve pra gente. Então dá o play nos outros blends, galera. É isso, gente. Eu acho que as gurias concluíram bem legal, assim. No final das contas, sempre vem nesses dois lados, né? Que eu sempre digo, quem sou eu, né? Na minha integridade e quem sou eu me relacionando comigo em primeiro lugar, né? O retorno da relação do ser humano com a própria natureza dele, com a própria identidade, para a gente poder se relacionar com algo que está fora, que é colocar o nosso serviço para o mundo e se relacionar com as pessoas que vão, pessoas e coisas, né, e animais, enfim, independente do teu serviço, que vão estar ali em conexão com aquilo que a gente oferece. E eu fico muito feliz, gurias, de ouvir que o Café com Cacau proporcionou para vocês esse espaço para vocês colocarem para fora as experiências e o que vocês fazem, porque esse é o objetivo desse lugar aqui, que a gente possa sentar num lugar super tranquilo, entre amizades e conexões, para a gente, de uma forma coletiva, né, nessa energia da colaboração, se ouvir, se entender e construir novos conceitos e poder estar ajudando outras pessoas também que vão nos escutar. Porque na minha vida foi isso. O que mais, eu acho que eu já falei nessa temporada, se não falei, falei em algum outro ambiente, mas o que mais me ensinou na minha vida foi viver a experiência com outras pessoas e aprender, não só da minha, como a Carol falou, da experiência dos outros. Então, eu espero que essa temporada, não só assim para nós, tenha acrescentado coisas positivas, mas para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. E agora, com lágrimas não aparentes, porém elas... As lágrimas energéticas as lágrimas internas estão escorrendo. Mas eu quero deixar, então, um beijo, gurias. Obrigada por tudo que a gente construiu, por tudo que a gente vai vir a construir ainda, tenho certeza. Pessoal, contem com a gente para desenvolver aí os projetos de vocês. Os nossos contatos estão aqui embaixo nas nossas redes sociais, vocês já sabem como é que é. Assistam os outros blends, como Carolzita falou, que tem muito conteúdo. E vamos nos ver aí na terceira temporada do Café com Cacau. Não sei ainda sobre o que vai ser, mas logo mais o universo me conta. É isso. Beijo. Eu sinto saudades. Beijo, gente. Obrigada, Cacau. Obrigada, Cacauzinha.